Hoje eu estou aqui para dar umas dicas importantes sobre o processo de fermentação, de maturação, que vai ajudar muita gente aí a evitar problemas, tá certo? Então, gente, o processo de fermentação, de uma longa fermentação, ele tem vários tipos de processo, você pode escolher. Tem um processo que você faz a massa, deixa ela descansar 1 hora e meia, faz as bolinhas, já deixa elas preparadas numa caixa de fermentação ou em saquinhos e já põe na geladeira e deixa 24 horas lá e depois tira umas 3 horas antes de assar e deixa elas terminarem de crescer e entrar em temperatura ambiente. Tem esse processo. Tem um outro processo que eu uso bastante, que é fazer a massa e deixar ela fermentar em temperatura ambiente por 10 horas, 8 horas, depende da temperatura no dia. Tá? Se estiver muito quente, menos horas, 7 horas, 6 horas. Se estiver meio frio, até 12, 13, 14 horas. Tá? Então você vai deixar ela dar uma bela fermentada inicial, depois eu coloco na geladeira, deixo ela na geladeira mais 24 horas, tiro da geladeira, faço as bolinhas, tá? Vou bolear a massa, fazer as porções que eu vou usar, coloco em caixa de fermentação ou em saquinhos ou em potinhos, você escolhe, e deixa ela entrar em temperatura ambiente e terminar de fermentar e crescer até a hora de usar. Tudo isso calculando a temperatura que tem no dia. Tá um dia quente, vai precisar de menos horas. Outra coisa que você tem que avaliar, quanto tempo você usou de fermentação, de maturação. Tudo isso vai influenciar, porque quanto mais você maturou e mais você fermentou, mais rápido também ela vai entrar em temperatura ambiente, tá certo? Então isso é muito importante, mas o mais importante é o descanso. Principalmente aquelas pessoas que fazem a massa, né? Põe para fermentar, maturar, vai fazer a bolinha. Tem gente que quer fazer a bolinha e já quer abrir a massa logo em seguida. A massa fica retornando, fica voltando, ela fica elástica e volta, fica dura. Gente, tem que esperar a massa crescer. Tem que dar um descanso. Fez a bolinha? Preparou ela? Prepara para esperar também, pelo menos umas 2 horas, 3 horas, tá certo? Ela vai crescer, tá? Vai terminar o processo de fermentação, ela entra em temperatura ambiente, aí fica facinho de abrir, tá certo? O que eu mais vejo é pessoas reclamando com dificuldade de abrir uma massa, dificuldade enorme, dizendo que fica dura a massa, que ela volta, isso, aquilo. Isso tudo é falta de descanso. Aí você vai avaliar com a pessoa o que ela fez de processo, ela pegou a massa, fez a bolinha e já tentou abrir. Não existe isso. Você não vai conseguir mesmo, tá? Tem que pegar a massa, fazer as bolinhas, deixar elas crescerem em temperatura ambiente. Seja numa caixa de fermentação, seja em saquinhos ou seja em potinhos. Não tem problema. Coloca ali, ou então em cima de uma mesa com pano em cima. Existem várias maneiras, mas precisa desse tempo. Se não tiver esse tempo, vai ter dificuldade mesmo, tá? Isso aqui é um assunto para quem já está assim, no nível avançado. Esse é um assunto que fica assim, até meio bobo, né? Mas tem muita gente que está começando agora e está sofrendo com esses detalhes. Todos os dias, dezenas de pessoas vêm perguntar para mim, né? Deixam dúvidas nos vídeos, nos comentários. Dezenas de pessoas perguntando por que elas estão tendo dificuldades de abrir a massa na mão. Tudo, aí eu vou avaliar com essas pessoas, vamos ver o que tem de problema. A maioria das pessoas não deixam a massa descansar. E isso é tão simples e resolve o seu problema. E vamos fazer pizza cada vez melhor, gente. Valeu!